Cristo, nossa justiça, apêndice. Gemas do pensamento. Cristo, a fonte de todo o impulso correto. Cristo revelado por Deus, o Pai. Deus revela Cristo ao pecador, e quando este vê a pureza do Filho de Deus, não ignora o caráter do pecado. Pela fé na obra e poder de Cristo, a inimizade contra o pecado e Satanás é criada no coração. Aqueles a quem Deus perdoa são primeiro tornados penitentes. Review and Herald, 1º de abril de 1890. Cristo atrai o pecador para si. Cristo atrai o pecador pela apresentação do seu amor sobre a cruz, e isso abranda o coração, impressiona a mente e inspira contrição e arrependimento da alma. Review and Herald, 1º de abril de 1890. Cristo está constantemente atraindo homens para si, enquanto Satanás está diligentemente buscando por todo o ardil imaginável atrair os homens para longe do seu Redentor. Review and Herald, 1º de abril de 1890. E quando Cristo os atrai, levando-os a olhar para sua cruz para contemplar aquele que os seus pecados ali cravaram, o mandamento desperta na consciência. Ali é-lhes revelada a pecaminosidade da sua vida, o pecado que se acha arraigado na sua alma. Começam a compreender alguma coisa da justiça de Cristo e exclamam: que é o pecado que deve exigir tão grande sacrifício pela redenção da sua vítima? Acaso se fez preciso todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação, para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna? Caminho a Cristo, página 27. Cristo dá o arrependimento. O arrependimento é uma dádiva de Cristo, tanto quanto o é o perdão, e não pode ser encontrado no coração humano em que Cristo não tem estado a atuar. Não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência, assim como sem Cristo não podemos ser perdoados. Review and Herald, 1º de abril de 1890. Cristo, a fonte de poder. Cristo é a fonte de todo o impulso correto. Ele é o único que pode despertar no coração natural a inimizade contra o pecado. Ele é a fonte do nosso poder, se é que queremos ser salvos. Alma alguma pode arrepender-se sem a graça de Cristo. Review and Herald, 1º de abril de 1890. Cristo, a personificação da justiça. A justiça de Deus acha-se concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo-o a Ele. O maior discurso de Cristo, página 18. Cristo, o mercador celestial. Jesus vai de porta em porta, postando-se na frente de cada templo da alma, proclamando: eis que estou à porta e bato. Qual mercador celestial, ele abre os seus tesouros e clama: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O ouro que ele oferece é sem mistura, mais precioso que o de Ofir, pois é fé e amor. As vestiduras brancas que ele convida a alma a usar são a sua própria veste de justiça, e o azeite para ungir é o óleo da sua graça que dará visão espiritual à alma que se encontra em cegueira e trevas, a fim de que ela saiba distinguir entre a operação do Espírito de Deus e o espírito do inimigo. Abri as vossas portas, diz o grande mercador, possuidor de riquezas espirituais, e efetuai comigo os vossos negócios. Sou eu, vosso Redentor, quem vos aconselha a comprar de mim. Review and Herald, 7 de agosto de 1894. A raiz da justiça. A justiça tem a sua raiz na piedade. Homem algum pode manter firmemente diante dos seus semelhantes uma vida pura, poderosa, a não ser que a sua vida seja escondida com Cristo em Deus. Quanto maior a atividade entre os homens, tanto mais íntima deve ser a comunhão da alma com o céu. A Ciência do Bom Viver, página 136. A justiça
tem a sua raiz na piedade. Qualquer ser humano só é justo enquanto tem fé em Deus e com ele mantém ligação vital. Como uma flor do campo tem a sua raiz no solo, como tem que receber ar, orvalho, chuva e sol, assim temos nós de receber de Deus aquilo que serve à vida da alma. É unicamente tornando-nos participantes da sua natureza que recebemos poder para obedecer aos seus mandamentos. Nenhum homem, alto ou baixo, experiente ou inexperiente, pode manter firmemente perante os semelhantes uma vida pura, vigorosa, a menos que a sua vida esteja escondida com Cristo em Deus. Quanto maior a atividade entre os homens, tanto mais íntima deve ser a comunhão do coração com Deus. Testemunhas, volume 8, página 194. Exteriorizando o que a graça divina interioriza. O fato de carecer o homem do auxílio divino não torna indispensável a atividade humana. É requerida fé da parte do homem, pois a fé opera por amor e purifica a alma. Ele deu a todo homem a sua obra, e todo obreiro sincero transmite luz ao mundo porque está unido a Deus e a Cristo e aos anjos celestiais na grande causa de salvar os perdidos. Pela associação com o divino, ele torna-se mais e mais inteligente ao fazer as obras de Deus. Exteriorizando aquilo que a graça de Deus interioriza, o crente torna-se espiritualmente grande. Review and Herald, 1º de novembro de 1892. O antídoto contra o formalismo. A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. Os pecadores só podem tornar-se justos à medida que têm fé em Deus e mantêm vital ligação com Ele. Então, a verdadeira piedade lhes elevará os pensamentos e enobrecerá a vida. Então, as formas externas da religião harmonizam-se com a interior pureza cristã. As cerimônias exigidas no serviço de Deus não são, nesse caso, ritos destituídos de sentido, como o dos fariseus hipócritas. O desejado de todas as nações, página 291. Um poder acima do homem. A fim de obter a vitória sobre qualquer assalto do inimigo, precisamos lançar mão de um poder que se acha fora e acima de nós. Importa mantermos constante e viva ligação com Cristo, que tem poder para dar a vitória a toda alma que mantiver uma atitude de fé e humildade. Review and Herald, 9 de julho de 1908. Esse poder é Cristo. A fé apoia-se na virtude de Cristo. Review and Herald, 1º de novembro de 1892. Encorajamento para os desanimados. Todos os que têm a intuição da sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando a Jesus. Ele ordena-vos que troqueis a vossa pobreza pelas riquezas da sua graça. Qualquer que tenha sido a vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus exatamente como sois, fracos, incapazes e em desespero, o nosso compassivo Salvador irá desde longe ao vosso encontro e em torno de vós lançará os braços do amor e as vestes da sua justiça. O maior discurso de Cristo, página 8 e 9. Subordinando interesses materiais. Todavia, para aceitar o convite ao banquete do Evangelho, precisariam subordinar os seus interesses materiais ao propósito único de receber Cristo e a sua justiça. Deus prodigalizou tudo pelo homem e pede-lhe que coloque o seu serviço acima de todas as considerações terrenas e egoístas. Não pode aceitar um coração dobre. O coração embebido em afeições terrenas não pode ser entregue a Deus. Parábolas de Jesus, página 223. Oportunos temas de estudo. A obra mediadora de Cristo.
A obra mediadora de Cristo, os grandes e santos mistérios da redenção, não são estudados nem compreendidos pelo povo que alega ter mais luz do que todos os demais na face da terra. Estivesse Jesus pessoalmente na terra, ele dirigir-se-ia a grande número dos que afirmam crer na verdade presente, com as palavras que disse aos fariseus: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Review and Herald, 4 de fevereiro de 1890. O plano da salvação. Ao aproximar-nos do fim do tempo, devemos dedicar-nos ao estudo do plano da salvação, para que tenhamos uma apreciação de quão altamente Jeová valorizou a salvação do homem. Review and Herald, 7 de outubro de 1890. Fé. Há verdades antigas, mas ainda novas, que devem ser ainda acrescentadas aos tesouros dos nossos conhecimentos. Não compreendemos nem exercemos a fé como deveríamos. Cristo fez ricas promessas quanto à concessão do Espírito Santo à sua Igreja, e, no entanto, quão pouco são apreciadas essas promessas. Não somos chamados a adorar e servir a Deus mediante o uso dos meios empregados em anos passados. Deus hoje requer serviço mais eficiente do que nunca antes. Requer Ele um aproveitamento dos dons celestiais. Ele colocou-nos numa posição em que precisamos de coisas mais elevadas e melhores do que jamais antes precisamos. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1890. A lei de Deus em relação à justiça pela fé. A lei, o espelho. Ao contemplar o pecador a justiça de Cristo nos preceitos divinos, ele exclama: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ao ser o pecador, graças aos méritos de Cristo, perdoado das suas transgressões, ao ser revestido da justiça de Cristo mediante a fé nele, com o salmista ele declara: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel. Isto é conversão. Review and Herald, 21 de junho de 1892. A lei requer justiça. A lei requer justiça e esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de a apresentar. Review and Herald, 4 de novembro de 1890. Não obstante, toda a profissão de lábios e da voz, se o caráter não estiver em harmonia com a lei de Deus, os que fazem a profissão de piedade produzem fruto mau. Review and Herald, 7 de maio de 1901. A única provisão para satisfazer as exigências da lei. É impossível ao homem satisfazer as exigências da lei de Deus com a força humana tão somente. As suas ofertas, as suas obras são todas maculadas pelo pecado. Foi provido um remédio na pessoa do Salvador que pode atribuir ao homem a virtude do seu mérito e torná-lo colaborador na grande obra da salvação. Cristo é justiça, santificação e redenção aos que nele creem e que lhe seguem os passos. Review and Herald, 4 de fevereiro de 1890. Pela sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao sujeitar-nos a Cristo, o nosso coração une-se ao seu, a nossa vontade imerge na sua vontade, a nossa mente une-se à sua, os nossos pensamentos são-lhe submetidos. Vivemos a sua vida, e isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Parábolas de Jesus, página 312. A única maneira pela qual ele, o pecador, pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e ama-a
tal qual ama o seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça, e a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para a luz maior. Pode dizer alegremente: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Review and Herald, 4 de novembro de 1890. Cristo deu a sua vida em sacrifício não para destruir a lei de Deus, não para criar uma norma rebaixada, mas para manter a justiça e dar ao homem uma segunda oportunidade. Ninguém pode guardar os mandamentos de Deus, exceto no poder de Cristo. Ele suportou no corpo os pecados de toda a humanidade e imputa a sua justiça a todo filho crente. Review and Herald, 7 de maio de 1901. A lei não tem poder para perdoar o transgressor, mas encaminha-o para Cristo Jesus, que lhe diz: eu tomarei sobre mim mesmo o vosso pecado, se me aceitardes como substituto e penhor. Voltai à vossa fidelidade, e vos imputarei a minha justiça. Review and Herald, 7 de maio de 1901. A morte de Cristo, porém, era um argumento em prol do homem, argumento que se não poderia refutar. Pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus, ficando livre o homem para aceitar a justiça de Cristo, e por uma vida de arrependimento e humilhação, triunfar como o Filho de Deus tinha triunfado sobre o poder de Satanás. Assim, Deus é justo e justificador de todos os que creem em Jesus. O Grande Conflito, página 505. O plano divino na apresentação das reivindicações da lei. Se queremos ter o espírito e o poder da terceira mensagem angélica, temos de apresentar a lei e o evangelho juntos, pois eles vão de mãos dadas. Review and Herald, 3 de setembro de 1889. Muitos sermões pregados sobre as reivindicações da lei têm se feito sem apresentar a Cristo, e esta falta tem tornado a verdade ineficaz na conversão de almas. Review and Herald, 3 de fevereiro de 1891. Ao apresentar as vigentes reivindicações da lei, muitos têm deixado de descrever o infinito amor de Cristo. Os que possuem tão grandes verdades, tão importantes reformas a apresentar ao povo, não têm reconhecido o valor do sacrifício expiatório como expressão do grande amor de Deus ao homem. O amor a Jesus e o amor de Jesus pelos pecadores têm sido deixados fora da experiência religiosa dos que foram comissionados a pregar o Evangelho, e o próprio eu tem sido exaltado, em vez do Redentor da humanidade. Review and Herald, 3 de fevereiro de 1891. A Igreja remanescente em grave perigo, apontadas as condições. Paralisia espiritual. Através de todas as nossas igrejas, há os que se acham espiritualmente atacados de paralisia, não manifestam vida espiritual. Review and Herald, 24 de maio de 1892. Letargia espiritual. A dormitante igreja tem de ser ativada, despertada da sua letargia espiritual para a realização dos importantes deveres que ficaram por cumprir. O povo não entrou no lugar santo aonde Jesus foi fazer expiação pelos seus filhos. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1890. Cegueira espiritual. Há muitos professos cristãos que estão aguardando a vinda do Senhor despreocupadamente. Não usam as vestes da sua justiça. Podem professar ser filhos de Deus, mas não se purificaram do pecado. São egoístas e presunçosos. A sua vida é destituída de Cristo. Nem amam a Deus supremamente, nem ao próximo como a si mesmos. Não têm ideia exata quanto ao que quer dizer santidade. Não enxergam os defeitos em si mesmos. Tão cegos estão eles que não são capazes de perceber a sutil atuação do orgulho e da iniquidade. Vestem-se com os trapos da justiça própria,
atacados de cegueira espiritual. Satanás lançou a sua sombra entre eles e Cristo, e não tem o desejo de estudar o puro santo caráter do Salvador. Review and Herald, 26 de fevereiro de 1901. Seca espiritual. Carecemos do Espírito Santo para compreender as verdades para este tempo. Há, porém, nas igrejas uma seca espiritual e acostumamo-nos a ficar facilmente satisfeitos com a nossa posição perante Deus. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1890. Igrejas moribundas. As nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Obreiros Evangélicos, página 301. Perigo de cometer um erro terrível. Se somos presunçosos, pensando que podemos prosseguir justamente como nos agrada e no final estar no lado certo, descobriremos ter cometido um erro terrível. Review and Herald, 9 de julho de 1908. Não basta uma obra parcial. Temos de esvaziar-nos de nós mesmos. Isto, porém, não é tudo o que é requerido, pois quando tivermos renunciado aos nossos ídolos, o vácuo tem de ser preenchido. Se o coração é deixado desocupado sem se preencher o vácuo, ficará na condição daquele cuja casa se apresenta vazia, varrida e ornamentada, sem se achar ocupada por um hóspede. O espírito mau levou consigo 7 outros espíritos, piores do que ele, e entrando habitaram ali, e o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Ao esvaziardes do eu o coração, tendes de aceitar a justiça de Cristo. Apoderai-vos dela pela fé, pois tendes de ter a mente e o Espírito de Cristo, a fim de poderdes fazer as obras de Cristo. Se abrirdes a porta do coração, Jesus preencherá o vácuo com o dom do seu Espírito. E então podereis ser um pregador vivo no lar, na igreja e no mundo. Review and Herald, 23 de fevereiro de 1892. Um apelo para o reavivamento e reformas espirituais. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, cedo virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, 4 e 5. Sou instruída a dizer que essas palavras são aplicáveis às igrejas adventistas do sétimo dia na sua condição presente. Perdeu-se o amor de Deus, e isto quer dizer a ausência do amor de uns pelos outros. O eu é acariciado e luta pela supremacia. Por quanto tempo terá de continuar isso? A menos que haja uma reconversão, em breve haverá tão grande falta de piedade que a igreja será representada pela figueira estéril. Grande luz lhe foi concedida. Tem tido abundante oportunidade para produzir muito fruto, mas insinuou-se nela o egoísmo, e Deus diz: tirarei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus olhou para a pretensiosa figueira estéril e com pesarosa relutância pronunciou as palavras de condenação. E sob a maldição de um Deus ofendido, a figueira finou-se emurchecida. Que Deus ajude o seu povo a aplicar esta lição enquanto ainda há tempo. Justamente antes da sua ascensão, Cristo disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. O povo de Deus hoje não está cumprindo esta comissão como devia. O egoísmo impede-os de receber estas palavras no seu solene sentido. Em seus corações mal aparece haver um sopro de vida espiritual. Isto faz-me muito triste. Receio que não tenha sido mantida a luta ativa contra o mundo, a carne e o diabo.
Alegrar-nos-emos com um cristianismo semi-morto, o espírito egoístico e cobiçoso do mundo, partilhando da sua impiedade, sorrindo com as suas mentiras? Não! Pela graça de Deus, sejamos firmes aos princípios da verdade, mantendo fiéis até ao fim a nossa confiança inicial. Não devemos ser vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Um é o nosso mestre, isto é, Cristo. A ele devemos olhar. Dele devemos receber a nossa sabedoria. Pela sua graça devemos conservar a nossa integridade, permanecendo diante de Deus em mansidão e contrição e representando-o perante o mundo. Os sermões têm tido grande procura nas nossas igrejas. Os membros têm confiado em declamações do púlpito, em vez de no Espírito Santo. Não solicitados nem utilizados, os dons espirituais a eles concedidos têm se reduzido à fraqueza. Caso os pastores saíssem para novos campos, os membros seriam obrigados a assumir responsabilidades e, pelo uso, as suas aptidões aumentariam. Deus apresenta contra os pastores e o povo a séria acusação de fraqueza espiritual, dizendo: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, 15-18. Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isto se realize, os que são mornos continuarão a tornar-se mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a direção do Espírito Santo. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada. Ao realizá-la, precisam fundir-se. Não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cristo deu a vida por uma raça caída, deixando-nos o exemplo para que lhe sigamos as pisadas. Aquele que isso faz, serão dirigidas as palavras de aprovação. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A palavra do Senhor nunca reprime a atividade. Aumenta a utilidade do homem, guiando-lhe as atividades pelo rumo certo. O Senhor não deixa o homem sem um objetivo a alcançar. Coloca à sua frente uma herança imortal, dando-lhe uma enobrecida verdade, a fim de que possa trilhar um caminho seguro e certo, em busca daquilo que merece a consagração das suas mais altas capacidades, uma coroa de vida eterna. O homem aumentará em poder ao prosseguir no conhecimento do Senhor. Ao esforçar-se por atingir a mais alta norma, a Bíblia é qual luz a guiar-lhe os passos rumo ao lar. Nessa palavra, ele descobre que é co-herdeiro com Cristo a um tesouro eterno. O livro guia encaminha-o para as inescrutáveis riquezas do céu. Prosseguindo no conhecimento do Senhor, ele se está assegurando uma felicidade imorredoura. Dia a dia é a sua recompensa a paz de Deus, e pela fé divisa um lar eternamente ensolarado, livre de toda tristeza e decepção. Deus dirige-lhe os passos, guardando-o de cair. Deus ama a sua igreja. Há joio de mistura com o trigo, mas o Senhor conhece os seus. Tens contigo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não deveria o conselho de Cristo ter efeito sobre as igrejas? Porque vós que conheceis a verdade, cocheais entre duas opiniões. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Os seguidores de Cristo não têm o direito de se colocar em terreno neutro. Há mais esperança para o inimigo aberto do que para alguém que é neutro. Corresponde à igreja às palavras do profeta: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. O povo de Deus perdeu o seu primeiro amor. Tem agora de arrepender-se e fazer constante progresso na vereda da santidade. Os propósitos de Deus tingem todos os aspectos da vida. São imutáveis, eternos, e no tempo destinado serão executados. Por algum tempo, pode parecer que Satanás tem em mãos todo o poder, mas nossa confiança está em Deus. Quando a Ele nos achegarmos, Ele virá junto a nós e operará com grande poder para realizar os seus benignos propósitos. Deus repreende o seu povo pelos seus pecados, a fim de humilhá-los e levá-los a buscar-lhe a face. Ao reformarem-se, o seu amor se lhes reviver no coração, as suas amáveis respostas lhes atenderão aos pedidos. Ele os fortalecerá na ação reformatória, erguendo-lhes uma bandeira contra o inimigo. A sua rica bênção repousará sobre eles e em raios brilhantes refletirão a luz do céu. Então, uma multidão não da sua fé, vendo que Deus está com o seu povo, se lhes unirá para servir ao Redentor. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1902. Os perigos e privilégios dos últimos dias. Para a igreja primitiva, a esperança da vinda de Cristo era uma bem-aventurada esperança, e eles foram apresentados pelo apóstolo como aguardando o Filho de Deus vindo do céu e amando o seu aparecimento. Enquanto esta esperança foi acalentada pelos professos seguidores de Cristo, foram eles uma luz para o mundo. Não era, porém, o desígnio de Satanás que fossem uma luz para o mundo. Satanás estava atuando para causar apostasia na igreja primitiva. E ao realizar o seu propósito, introduziram-se doutrinas pelas quais a igreja foi levada com a descrença em Cristo e na sua vinda. O adversário de Deus e do homem projetou a sua sombra infernal através da vereda dos crentes e obscureceu-lhes a estrela da esperança, até mesmo em sua fé no glorioso aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A esperança que lhes fora tão preciosa perdeu os seus atrativos, pois os especiosos enganos de Satanás extinguiram quase completamente a luz da salvação pelos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido, e os homens foram levados a forjar uma expiação por suas próprias obras, mediante jejuns e penitências, e pelo desembolso de dinheiro para a igreja. Era mais agradável ao coração natural buscar dessa maneira a justificação do que buscá-la mediante o arrependimento e a fé, mediante a crença na verdade e obediência a ela. Durante os séculos de apostasia, as trevas cobriram a terra e densa escuridão os povos. Mas a reforma despertou os habitantes da terra do seu sono mortal, e muitos se volveram das suas vaidades e superstições, deixando sacerdotes e penitências para servir ao Deus vivo, para na sua santa palavra buscar a verdade como a tesouros escondidos. Puseram-se a trabalhar diligentemente a mina da verdade, livrando-a do entulho das opiniões humanas que haviam soterrado as preciosas joias de luz. Logo, porém, que se iniciou a obra da reforma, Satanás, com propósito resoluto, procurou tanto mais zelosamente cingir as mentes humanas em superstição e erro. O que Satanás levou os homens a fazer no passado, levará ele, se possível, os homens a fazer de novo. A igreja primitiva foi enganada pelo inimigo de Deus e do homem, e a apostasia introduziu-se nas fileiras dos que professavam amar a Deus. Hoje,
A menos que o povo de Deus desperte do sono, serão eles atraídos despercebidamente pelos ardis de Satanás. Entre os que alegam crer na próxima vinda do Senhor, quantos são apóstatas? Quantos perderam o seu primeiro amor, incluindo-se na descrição da igreja laodiceana, a qual diz não serem frios nem quentes? Satanás fará o máximo para conservá-los num estado de indiferença e adormecimento. Oxalá o Senhor revele ao povo os perigos que estão à sua frente, para que desperte da sua sonolência espiritual, ponha em ordem as suas candeias e seja achado à espera do esposo quando voltar do desposório. Os dias em que vivemos são repletos de acontecimentos e rodeados de perigos. Os sinais da vinda do fim estão se adensando à nossa volta e sobrevirão acontecimentos de espécie mais terrível do que quaisquer que o mundo já tenha testemunhado. Que todos os que alegam crer que o Senhor virá em breve examinem as Escrituras como nunca dantes, pois Satanás está resolvido a tentar todos os estratagemas possíveis para manter em trevas as almas e cegar a mente para os perigos dos tempos em que vivemos. Tome todo o crente a Bíblia com oração fervorosa, para que seja esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao que é verdade, a fim de que possa conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Buscai a verdade como a tesouros escondidos e decepcionai o inimigo. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Pois é a obra de cada um a quem veio a mensagem de advertência exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo como foi revelado em tipos, prefigurado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições dadas a seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefício dos filhos dos homens. Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dele. Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom da sua justiça, que ele atribui ao pecador arrependido. A sabedoria humana não será capaz de delinear um plano de salvação. Vã é a filosofia humana, sem valor os frutos das mais altas faculdades do homem, separados do grande plano do Mestre Divino. Nenhuma glória deve advir ao homem. No pó jazem todo o auxílio e glória humanos, pois a verdade, como é em Jesus, é o único agente disponível para a salvação do homem. É privilégio do homem unir-se a Cristo, e então o divino e o humano se combinam, e nesta união tão somente tem de repousar a esperança do homem, pois é à medida que o Espírito de Deus toca a alma que as suas faculdades são avivadas, e o homem torna-se nova criatura em Cristo Jesus. O tema que atrai o coração do pecador é Cristo e ele crucificado. Na cruz do Calvário, Jesus está revelado ao mundo com um amor sem paralelo. Apresentai-o assim às multidões famintas, e a luz do seu amor ganhará homens das trevas para a luz, da transgressão para a obediência e verdadeira santidade. O contemplar a Jesus na cruz do Calvário desperta a consciência para o odioso caráter do pecado, como nenhuma outra coisa pode fazer. Foi o pecado que causou a morte do amado Filho de Deus, e pecado é a transgressão da lei. Sobre ele foi deposta a iniquidade de nós todos. O pecador então concorda em que a lei é boa, pois reconhece que ela condena suas más ações, ao mesmo tempo em que ele engrandece o incomparável amor de Deus ao prover-lhe salvação mediante a imputada justiça daquele que não conheceu o pecado, em cuja boca não se achou engano. A verdade é eficaz e pela obediência o seu poder transforma a mente segundo a imagem de Jesus. É a verdade, tal como se encontra em Jesus, que aviva a consciência e transforma a mente, pois é levada ao coração pelo Espírito Santo. Muitos há que, faltos de discernimento espiritual, tomam a mera letra da palavra e descobrem que, desacompanhada do Espírito de Deus, ela não refrigera a alma, não santifica o coração.
Pode alguém ser capaz de citar trechos do Antigo e do Novo Testamentos. Pode estar familiarizado com as ordens e promessas da Palavra de Deus. Mas a menos que o Espírito Santo replante a verdade no coração, iluminando a mente com a luz divina, alma alguma cairá sobre a rocha, partindo-se, pois, o agente divino que une a alma a Deus. Sem a iluminação do Espírito de Deus, não seremos capazes de discernir a verdade do erro e cairemos sob as hábeis tentações e enganos que Satanás trará sobre o mundo. Estamos próximos do término do conflito entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e em breve os enganos do inimigo porão à prova a nossa fé, mostrando de que espécie ela é. Satanás operará milagres na presença da besta e enganará os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Mas enquanto o príncipe das trevas opere para envolver em trevas a terra e em densa escuridão os povos, o Senhor manifestará o seu poder para converter. A obra do Espírito Santo é imensuravelmente grande. É desta fonte que vem ao obreiro de Deus poder e eficiência, e o Espírito Santo é o Consolador como a presença pessoal de Cristo na alma. Aquele que olha para Cristo em fé singela, infantil, torna-se participante da natureza divina pela ação do Espírito. Quando dirigido pelo Espírito de Deus, pode o cristão saber que se torna completo naquele que é a cabeça de todas as coisas. Como Cristo foi glorificado no dia de Pentecostes, assim será ele de novo glorificado na terminação da obra do Evangelho, quando ele preparar um povo para suportar o teste final, no último embate do grande conflito. Quando a terra for iluminada com a glória de Deus, veremos uma obra semelhante àquela operada quando os discípulos, tomados do Espírito Santo, proclamaram o poder de um Salvador ressurreto. A luz do céu penetrou o espírito obscurecido dos que foram enganados pelos inimigos de Cristo e pela falsa representação daquele que foi rejeitado. Pois, graças à eficiência do Espírito Santo, eles agora o viam exaltado a Príncipe e Salvador para dar arrependimento e remissão dos pecados a Israel. Viram-no circundado com a glória celeste, tendo nas mãos infinitos tesouros para conceder aos que abandonam a rebelião. Quando os apóstolos expuseram a glória do unigênito do Pai, 3.000 almas sentiram espicaçado o coração e foram levados a ver se tais quais eram pecadoras e poluídas, e a Cristo como seu Salvador e Redentor. Cristo foi exaltado, Cristo foi glorificado mediante o poder do Espírito Santo repousando sobre homens. Pelos olhos da fé, esses crentes o viram como aquele que suportara humilhação, sofrimento e morte, a fim de que não perecessem, mas tivessem vida eterna. Ao contemplarem a sua imaculada justiça, viram a sua própria deformidade e poluição e foram tomados de piedoso temor, com amor e adoração por aquele que deu a vida em sacrifício por eles. Humilharam a alma até ao pó, arrependidos das suas obras más, e glorificavam a Deus pela sua salvação. A revelação de Cristo pelo Espírito Santo trouxe-lhes um compreensivo sentido do seu poder e majestade, e eles, pela fé, estenderam-lhe as mãos, dizendo: Eu creio. Assim foi no tempo da chuva temporã. A chuva serôdia, porém, será mais abundante. O Salvador dos homens será glorificado e a terra será iluminada com o vivo brilho dos raios luminosos da sua justiça. Ele é a fonte de luz, e luz dos portais abertos tem incidido sobre o povo de Deus para que o pudessem exaltar em seu glorioso caráter perante os que se assentam em trevas. Cristo não tem sido apresentado em relação com a lei como fiel e misericordioso sumo sacerdote que em todos os pontos foi tentado como não somos nós, mas sem pecado. Ele não tem sido exaltado perante o pecador como sacrifício divino. A sua obra como sacrifício, substituto e penhor tem sido tratada apenas fria e casualmente, mas isto é o que o pecador precisa saber. É Cristo na sua plenitude como Salvador que perdoa os pecados que o pecador tem de ver.
pois o incomparável amor de Cristo, mediante a agência do Espírito Santo, trará convicção e conversão ao coração endurecido. É a influência divina que é o sabor do sal no cristão. Muitos apresentam as doutrinas e teorias da nossa fé. A sua apresentação, porém, é como o sal que não tem sabor, pois o Espírito Santo não está operando no seu ministério destituído de fé. Eles não abriram o coração para receber a graça de Cristo. Desconhecem a operação do Espírito. São como a farinha sem fermento, pois não há um princípio a operar em todo o seu labor, e deixam de ganhar almas para Cristo. Não se apoderam da justiça de Cristo. Esta é uma veste não usada por eles, uma desconhecida plenitude, uma fonte intacta. Quem dera que a obra expiatória de Cristo fosse estudada cuidadosamente. Quem dera que todos estudassem a palavra de Deus cuidadosamente e com oração, não a fim de se habilitar para debater pontos de doutrina controvertidos, mas para que almas famintas fossem satisfeitas e os que têm sede fossem refrigerados junto à fonte da vida. É quando examinamos as Escrituras de coração humilde, sentindo a nossa fraqueza e desvalor, que Jesus se revela à nossa alma em toda a sua preciosidade. Quando nos tornarmos participantes da natureza divina, olhamos com aversão toda a nossa exaltação do próprio eu, e aquilo que acariciávamos como sabedoria parecer-nos-á escória e refúgio. Os que se educam como mestres de debates, que se têm considerado homens espertos, perspicazes, olharão a sua obra com tristeza e vergonha, sabendo que a sua oferta foi tão sem valor como a de Caim, pois estava destituída da justiça de Cristo. Quem dera que nós, como um povo, humilhássemos o coração perante Deus e lhe suplicássemos a dotação do Espírito Santo. Se fôssemos ao Senhor em humildade e contrição de alma, ele atenderia às nossas petições, pois diz que está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do que os pais a dar boas dádivas aos filhos. Então Cristo seria glorificado e nele discerniríamos corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois Cristo disse do Consolador: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Isto é que nos é mais necessário, pois a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Review and Herald, 22 e 29 de novembro de 1892. O fim do livro Cristo Nossa Justiça, de Arthur Daniels.